ler lá em Esdras 10. E vamos começar do versículo 1. A gente tem que estar preparado, né? Todas as vezes. Todo mundo achou? Esdras, capítulo 10, começando do versículo 1. E vamos lá. E diz assim: Enquanto Esdras orava e confessava, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande congregação de homens, muitos homens, mulheres e crianças, pois todo o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos sido infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos da terra, mas, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Amém? Só isso aí, todo mundo pode assentar? É uma mensagem que eu estava até conversando com algumas pessoas, né? Não sei se eu cheguei a falar com o pastor, mas é uma mensagem que tem ficado, é uma passagem que tem ficado no meu coração há algum tempo. E é bom, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que meditar, né, na lei de Deus. E é isso que importa. Não adianta a gente ficar lendo folhas e mais folhas de Bíblia e não meditar. E tenho mais ou menos umas 2 semanas que eu li isso aqui e venho meditando. E parece que cada vez que a gente medita, Deus vai falando no nosso coração de maneira mais profunda, né? Esse livro de Esdras, ele não acontece num período muito bom de Israel, né? Porque a gente está acostumado a ver Israel, depois que sai do Egito, a gente está acostumado a ver Israel conquistar tudo, né? Deus chama o povo, depois que sai do Egito, e fala para conquistar lá em Jericó. Às vezes vão dar 7 voltas e a muralha vai cair, vocês vão dominar aquela cidade. Deus chega para outras cidades e vai dominando. E as nações estão falando assim: opa, rapaz, está vindo uma nação complicada, né? Porque eles vieram do nada, vamos pôr assim, e estão dominando tudo. Esse era o período de Israel antes. Era um período que todos temiam, vamos pôr assim, Israel, né? Rapaz, eles vieram do deserto, eram escravos, agora estão tomando tudo. Aí acontece o período dos juízes, né? O período dos reis. Israel ainda está dominando. Não tinha nenhuma coisa assim que Israel pudesse falar: não, se acontecer alguma coisa, Deus está se levantando, né, e vai ajudar a gente, né? Aparece algum povo, Deus levanta um juiz, levanta Otinel, levanta Sansão, Baraque, Débora, e vai levantando, mesmo que Israel deslizasse por algum momento, né? Porque é normal do ser humano. Eles sabiam que Deus em algum momento iria levantar alguém que ia falar: opa, esse opressor vai cair por terra, né? Esse cara, essa nação, Deus vai fazer com que a gente seja liberto, né? Levantou Sansão e vários outros, né? Chega o Golias, né, que todo mundo está preocupado, esse gigante. Deus levanta um menino, né, para ir lá e matar o Golias com uma pedrada, vamos pôr assim. E aí, nesse período, por exemplo, do início do reinado de Israel, os filisteus eram os maiores inimigos, mas Davi estava sempre lá para acabar com eles, né? Então Israel não sabia o que era, mesmo que perdesse batalhas, ele não sabia exatamente o que era perder uma guerra, não. Então esse livro de Esdras, ele contrasta, porque se em um período Israel estava lá glamuroso, né, glamurosa, não, a gente aqui não perde nada, a gente domina tudo, a gente está vendo agora um livro onde Israel está totalmente dominado. Deus foi falando com o povo: não faça isso, não faça isso, vocês estão buscando outros deuses, não façam isso, vocês estão levantando altares, não façam isso. E é interessante, eu estava conversando com um rapaz que trabalha comigo, voltando no carro, falando: rapaz, se a gente parar para pensar, a gente mesmo não faria metade do que Deus fez, né? Se a gente estivesse no lugar de Deus, acho que a gente mataria o povo no bezerro de ouro lá, né?
Porque a gente é assim. Deus que é longânimo, Deus que é paciente, Deus que é amor. A gente não. Vacilou 3, 4 vezes, a gente não quer nem saber mais, né? Ainda bem que Deus é Deus, né? Ainda bem que é Ele, não nós, né? Ainda bem que a graça dele, a misericórdia dele é derramada sobre nós. Então Deus vai fazendo e vai falando com o povo, desde lá do começo. Tem um período que ele fala, olha, vocês têm 2 opções, vocês têm um monte da bênção, um monte da maldição, e ele mesmo, podendo ser imparcial, ele na verdade é parcial, ele fala, olha, mas escolha a bênção. Então, Deus está sempre falando, ei gente, não faça isso, né? Demonstrando o seu amor para com Israel, para com a humanidade. Ele chega em um momento e ele fala, rapaz, se vocês pudessem entender, né? Quantas vezes eu não queria ser como uma galinha, né? Que abraça os pintinhos, que tipo, deixa vocês perto, mas vocês se afastam de mim, né? Quantas vezes eu não queria vocês perto, mas vocês insistem e insistem em sair fora da minha presença. E aí chega um momento que Deus fala, chega, vocês querem isso? Vocês querem realmente servir a outros deuses? Vocês querem servir a idolatria? Tudo bem. E aí, muitos conhecem a história em que Israel é cativa pela Babilônia. Então é desse período que a gente está falando. Não tem mais aquele Israel grandão. Não tem mais aquele Israel, tem orgulho de ser israelita. Não, aqui é um momento que o povo estava humilhado. O povo não sabia mais nem no que acreditar. O povo estava ali, jogado. E aí, às vezes a gente pode pensar, o povo já passou por isso, talvez alguns vão falar assim, não, mas é o primeiro ano. Talvez o ano que vem Deus levanta alguém, né? Levanta um rei, levanta um juiz para libertar a gente. E aí o segundo ano passa e nada acontece. Aí vem o terceiro ano e alguém pensa assim, não, talvez agora Deus vai levantar alguém, né? Deus vai levantar alguém. Não, a gente não pode ficar aqui preso por Babilônia esse tempo todo, cativo, né? E Deus não levanta ninguém, vai passando o tempo, e Deus não levanta ninguém, porque Ele já tinha dado várias oportunidades, e Israel só iria aprender ali se passasse por aquele período todo. Não foram 70 dias não, irmão, foram 70 anos. 70 anos. Se a gente tivesse, naquele momento, muitos não iam nem saber, ia ter nascido no exílio, assim como foi, muitos nasceram no exílio. Então, as histórias de Jerusalém, como é que era feito os sacrifícios, como é que eram os cultos em Jerusalém, ninguém sabia, porque eles nasceram no exílio, eles não tiveram essa oportunidade. Como é que era? Não sei, eu cresci aqui na Babilônia, já cativo já, nasci aqui. Então, o povo foi cativo, 70 anos era uma geração inteira. É como se Deus quisesse, olha, eu vou fazer com que a nação inteira não sobrasse ninguém daquele período de idolatria. É como se Deus quisesse fazer exatamente isso. Não vai sobrar ninguém dessa geração. Para que eles entendam, de fato, vai ficar martelando 70 anos neles para eles entenderem. Rapaz, a gente está aqui por isso. A gente está aqui por isso, por isso, por isso. Não porque Deus é mau e quer jogar alguma coisa na nossa cara, não. É porque o povo tem que entender, a gente tem que entender de fato o que é que Deus quer de nós. Mesmo que isso na verdade é uma prova de amor. Se ele tiver que ficar martelando e martelando para que a gente não erre, para que a gente não caia mais no mesmo pecado, é isso que ele vai fazer. Porque para ele importa a nossa alma, não o nosso corpo. Para ele importa se nós vamos morar no céu com ele, se nós vamos ser igual os pintinhos, né? E ficar perto de Deus, ou se a gente vai continuar afastado o tempo todo. Então a gente pode pensar, nossa, às vezes é um amor bobo, né? Você pode pensar, nossa, mas como é que pode uma pessoa... Se fosse uma pessoa, ia ser uma pessoa chamada de besta, né? Não, meu Deus. Quanta chance o Senhor vai dar, né? E Deus sempre dando chance. E até mesmo no exílio, Deus estava dando chance. Porque não há mal que dure para sempre. Uma hora Deus ia libertar o povo, mas o povo tinha que entender, tinha que purificar, na verdade. Aquele exílio foi para purificar o povo de Israel. Então, se tivesse que passar uma geração para que a próxima geração não cometesse mais o mesmo erro, qual que era o erro? Idolatria. A gente está aqui por quê? Porque a gente se misturou com o povo. Porque a gente levantou altares para os outros deuses, sendo que Deus falou que a glória dele é só dele. É por isso que a gente está aqui. Fica na nossa cara porque Deus é justo. Deus é justo. A gente sabe no fundo, quando a gente peca, a gente sabe que a culpa é nossa.
Não adianta a gente falar assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eliú fala, do que se queixa o homem, senão do seu próprio pecado. Mas eu não merecia. Merecia sim, eu mereço, todo mundo merece. A gente já nasceu merecendo a justiça de Deus. A gente já nasceu merecendo essa. Eu tenho um conhecido meu que ele é amigão do peito mesmo, né? Mas às vezes ele faz umas burradas e fala assim, não, mas Deus vai abençoar. Aí eu falo, rapaz, não é bem assim não. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Entra numa coisa ali e fala, não, mas Deus vai abençoar. Rapaz, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tem muita gente, por exemplo, que estuda para concurso, não estuda nunca, né? Vai prestar o concurso, mas fala, não, no último dia lá Deus vai abençoar. Não estuda não para você ver, né? Se você passa. Deus é justo. Já pensou, Deus vai deixar pessoas que estudaram ficar, porque você é o bonitinho de Deus. Não, esse aqui eu vou deixar passar. Não é bem assim, né? Não, mas eu estou esperando um emprego, Deus vai abençoar. A pessoa não sabe procurar um emprego. Claro que Deus pode fazer milagre? Pode fazer milagre, mas Deus é justo, né? E a gente tem que fazer a nossa parte todos os dias. Deus é justo. Então não há mal que aconteça com a gente que a gente não mereça. Nunca a gente pode falar assim, Deus, mas por que eu fiz para merecer isso? Eu sou bonzinho demais. Você não é bonzinho demais. Eu não sou bonzinho demais. Ninguém é. Então o povo está lá o tempo todo. E a Bíblia vai dizer sobre Esdras, que Esdras, ele aprendia do livro da lei. Ele aprendia do livro da lei. A Bíblia vai dizer, o escriba Esdras, ele ficava lá lendo e lendo e lendo, porque ele, talvez na cabeça dele pensando assim, rapaz, se o povo pecou por falta de conhecimento, eu não quero pecar por falta de conhecimento. Se o povo pecou e seguiu outros deuses porque eles não guardaram a Bíblia, no caso o livro da lei no coração, eu quero guardar o livro da lei no coração. Então Esdras foi esse cara que nasceu sabendo, gente, nunca mais a gente vai fazer isso, não é possível. Não, isso aí, já passaram 50 anos, passaram 60, passaram 61 e vai passando tempo. E os caras que estão lá falam assim, não, isso aí é um castigo grande, nunca mais, eu espero que nunca mais a gente faça isso. Esse era o pensamento, né? Porque se fosse qualquer um de nós ia pensar assim, meu Deus, quando o Senhor me tirar daqui, nunca mais eu faço isso, né? Porque a gente tem isso aí. Não, Deus, se o Senhor fizer tal coisa, prometo, nunca mais eu faço. E no outro dia está fazendo, né? Então passa-se o tempo e vai tendo uns reis, mais reis, na Babilônia, no Império da Síria, e pronto. Chega um tempo em que Deus levanta Ciro, né, para libertar o povo. E aí Esdras, né, que já está no reinado de Artaxerxes, eu acho que é assim que fala. Pronto. Ele pede. Não, o povo já está liberto, o povo já foi liberto, né? Então deixa a gente ir para Jerusalém. Deixa a gente ver como é que era aquela atmosfera, né? Poxa, o Deus que aparecia no templo, né? Que a fumar era tanta Shekinah da presença de Deus que o povo não ficava em pé. A cidade que Deus ele preparou para os nossos pais. Vamos voltar para ela. Vamos voltar para aquela região. A gente só conhece o lado ruim. A gente só conhece o motivo da nossa vergonha, vamos pôr assim, né? Vamos agora conhecer o Todo-Poderoso, o motivo da bênção, aquele que ele prometeu para Abraão, Isaac e Jacó. Vamos voltar para a nossa terra. Vamos para lá. E aí o povo volta, né? O rei ainda pergunta, mas você quer guardas, né? Ele fala, não, o nosso rei vai proteger a gente, o nosso Senhor Todo-Poderoso. E no meio do caminho a Bíblia vai dizer que ele ficou com medo de pedir, né, soldados. Então ele fala, já que eu falei que a presença de Deus é que ia nos guardar, então vamos orar. Vamos orar para a gente não passar vergonha, né? Eles oram, eles passam dias e mais dias, oram. E você pensa como é que deve estar o povo. Deve estar pensando, quando nós chegar lá, o povo que está lá, o povo que remanesceu, com certeza eles estão lá no templo, eles estão lá, sabe, seguindo à risca o que Deus Todo-Poderoso falou. A gente viveu no cativeiro, mas eles não, eles estão lá esse tempo todo, porque ficaram remanescentes em Israel. E aí quando ele chega lá, fica no templo, ele recebe a notícia, olha, todo mundo que está aqui transgrediu o Senhor. Todo mundo que está aqui tomou mulheres,
homens tomaram mulheres, mulheres casaram-se com homens, todo o povo se misturou. E esse se misturar não é só de casamento, não é só, não é nada disso, é simplesmente se misturou a cultura. Então, se uma cultura seguia outros deuses, aquela porção de Israel que continuou a seguir outros deuses, continuou a levantar altares. Essa união de casamento não é somente no âmbito matrimonial, mas é em tudo. Eles continuaram se misturando. E se eu tivesse no lugar do Esdras ou você, a primeira coisa que ia falar: moça, esse povo não aprendeu nada. Será que a gente não aprendeu nada? A gente foi cativo justamente por isso. E esse povo continuou fazendo as mesmas coisas. Isso é na nossa vida também. A gente não aprende nada, muitas vezes, porque a gente volta a cheirar o mesmo erro. A gente volta a cometer os mesmos pecados. Mesmo que a gente fale assim: não vou mais fazer. Outro dia está fazendo as mesmas coisas. E é como se Deus fosse um Deus bobinho, né? Não, mas ele perdoa, mas deixou o povo 70 anos. E aquela nação que foi cativa morreu lá. Aquele povo que saiu e foi cativo morreu lá. O rei de Israel, no tempo que Babilônia foi cativa, morreu lá. Porque Deus, ele é um amor. É claro que ele é Deus amor, o amor, a expressão do amor. Mas ele também é justiça, fogo consumidor. Ele não é brincadeira, ele não é uma coisa que eu posso brincar. Deus não é um brinquedo que agora eu falo, agora eu vou usar. Depois fica aí e vou usar outra coisa. E aquele brinquedinho lá continua lá. Deus não é assim. Deus, ele exige de nós uma escolha. E não é uma escolha fácil, mas ele exige de nós. Então Esdras, ficando sabendo disso, o que ele faz? Ele ora, né? Ele chora, ele se arrepende, pede perdão pelo povo. E acontece o que a gente está vendo aqui. O povo vendo isso aí, chega com ele e chora. E essa é uma parte linda da Bíblia. Porque a gente vê assim um povo chorando, se arrependendo, sabe? Está ali se arrependendo do seu pecado, sabendo que está errado. E isso é uma coisa muito bonita. Quando eu li isso aí, eu estava falando: rapaz, como é que pode, né? Que passagem bonita. Não tinha mais ninguém apontando o dedo. Simplesmente eles viram que estava errado e choraram, né? Porque muitas vezes a graça de Deus, ela mostra como é que a gente está errado. E a gente não tem outra escolha a não ser chorar e reconhecer que a gente é pecador e veio do pó. E a história está muito bonitinha até chegar aqui. Só que aí chega uma outra parte, que é uma parte triste da Bíblia também. Porque o povo estava pensando assim: vamos chorar na presença de Deus, a gente errou, né? A gente pecou contra Deus, a gente fez aquilo que não deveria fazer. Deus falou para não misturar, a gente continuou misturando. Beleza, a gente se arrependeu. Tá tudo bem agora, Esdras? Não tá tudo bem. Porque se vocês pecaram, vocês não podem continuar vivendo do mesmo jeito. E aí Esdras vai falar com o povo: não, vamos fazer o seguinte, vamos separar. Esse povo que está misturado aí, vamos separar. Vamos nos afastar dessa mistura que Deus não quer. Ou seja, vamos largar aquilo que está me fazendo pecar, vamos largar. Isso não é uma coisa fácil. Eu sou casado, né? Muitos aqui são. Pensa alguém chegar e falar assim: você tem que separar, né? Naquele tempo foi isso que aconteceu. Deus falou: olha, vocês estão misturados, estão vivendo a cultura desse povo. Ou vocês separam, ou vocês largam a cultura desse povo e voltam para mim, ou não tem jeito. Não tem negociação com Deus. E aí vem a parte difícil, porque é muito fácil eu levantar minha mão, chorar aqui e falar: oh meu Deus, eu me arrependo. Se eu não mudar os meus atos, não adianta nada para Deus. Se eu não mudar o modo como eu vivo a minha vida e chegar aqui, louvar e falar: oh meu Deus, muito obrigado, e chorar. Se eu só chorar, mas esse choro não produzir em mim frutos de arrependimento, não adianta nada, porque Deus não é um brinquedo que eu posso pegar, usar e jogar fora. Eu não posso ligar um botãozinho enquanto eu estou na igreja e falo: olha, agora eu sou crente, viu? Muito bom. Aí saio vou pro meu trabalho e desligo o botãozinho, porque não, agora eu não sou mais crente. Depois eu brinco com o Senhor de novo, tá? Não adianta. E essa é a parte difícil. Não vou dizer que não é difícil, não. É muito difícil. Deus pede um negócio simples, mas é difícil.
Deus pega um negócio que está entranhado na nossa carne, né? Porque quando ele fala é para separar, era carne com carne. Era uma família. E ele não falou, não tem meio termo. Não adianta, não, eu não posso ficar 2 dias com ela. Não tem negociação. E essa é a parte difícil. Não tem, você está querendo negociar? Não tem como negociar. O que Deus pede de nós é inegociável. Mas é uma coisa muito difícil. Você quer continuar com o seu pecado? Não tem jeito. Não tem como se aproximar de mim vivendo a vida que você vive hoje. Aí alguém pode pensar assim, não, mas todo mundo peca. Sim, eu estou querendo dizer a conduta. Se a sua conduta, se a sua cultura hoje está misturada, se você não consegue às vezes perceber se você é um crente ou não é, se você já se misturou, então, meu amigo, se você não se separar daquilo que está te misturando, se você não afastar esse pecado, que é tudo que Deus quer, é isso. Deus não pede para a gente fazer uma promessa e andar de joelhos até Formosa de Goiás e voltar. Deus não pede para você mutilar o seu corpo, falar, eu estou aqui fazendo uma promessa. Não, Ele pede para você abandonar o seu pecado e seguir a Deus. É fácil? Não é fácil, mas é o que Ele pede. Porque é muito fácil a gente chegar e falar assim, não, eu me arrependi, Deus, tá bom. Aí amanhã, estou fazendo a mesma coisa. Aí eu choro na presença de Deus, me arrependo, me arrependi de novo, Deus. Aí depois de amanhã eu estou fazendo a mesma coisa. Para seguir a Cristo, é como Ele falou, larga tudo que você tem e me segue. Não é uma coisa fácil, mas é a única maneira de se aproximar de Deus. Deus não quer um evangelho da boca para fora, né? E muitas vezes a gente tem esse evangelho, a gente pensa naquilo que cabe no nosso coração, né? Na nossa vida, né? Não, eu fiz vários planos, então o evangelho tem que caber aqui, nessa caixinha que eu coloquei. Porque ele não pode me atrapalhar nas outras conquistas que eu vou ter, né? A gente pensa isso direto. Não, eu tenho essa conquista, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Só que o que Deus quer de nós é a primazia. Se Ele não for o primeiro, não adianta, não tem negociação. E talvez você não consiga isso hoje ou amanhã, mas a Bíblia vai dizendo que a vereda do justo ela tem que brilhar, brilhar, brilhar até ser dia perfeito. Ou seja, talvez hoje eu não estou conseguindo isso, mas a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Então eu vou lutar para isso. Não, eu errei aqui, mas Deus, em nome de Jesus, me dá força, porque eu tenho que estar contigo. Eu não posso viver uma vida misturada. Não é uma palavra bonitinha da gente falar assim, Deus é amor. Tudo bem, Deus é amor, mas aquela nação morreu lá. E a gente não é melhor que ninguém. Porque tem gente que pensa assim, não, eu sou igreja, não vai acontecer nada. Pode acontecer. Todos os dias pessoas morrem. Todos os dias pessoas são assassinadas e tudo mais. Pode acontecer hoje com qualquer pessoa. E a gente tem que estar em Deus. Porque Jesus pode aparecer hoje para mim. Pode aparecer amanhã. E se eu não tiver nada preparado para Ele, não adianta nada. Não adianta viver uma vida de aparência. Eu, por exemplo, tenho 33 anos, né? Graças a Deus. Mas se esses 33 anos se eu não tiver fruto de arrependimento e ficar pelo meio do caminho, são 33 anos perdidos. Não adianta se eu não escolher a Deus de fato, com o coração mesmo, porque Ele vai falar que Ele tem que ser o primeiro. Não dá para adorar 2 senhores, não. É uma escolha certa que a gente tem que fazer. E simples. É fácil? Não. Mas a única escolha que Ele pede de nós é essa. Ele não negocia isso, irmãos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?